Boa noite! Mais uma aula de biologia e hoje nós vamos estudar o reino protista. Vamos conhecer um pouquinho sobre esses micro-organismos. É um agrupamento de organismos muito diversos, que costumam ser os mais primitivos de acordo com a ordem de estudos dos reinos. Lembram quando a Pro introduziu o estudo dos micro-organismos? A Pro falou que na ordem de construção dos grupos de seres vivos separados por reino, primeiro veio o reino protista, para em seguida vir o reino monera. São aqueles que agrupam seres conhecidos como protozoários, algas e mixomicetos. Os protistas, eles podem ter evoluído com base em organismos procariontes, sendo que, mediante um processo de endossimbiose, surgiram organelas como mitocôndrias e cloroplastos, que são organelas de células de organismos eucariontes, especialmente de animais e plantas. E eles surgiram justamente nas células dos seres protistas ao longo da evolução. Tá aqui o fenômeno de endossimbiose. Lendo de baixo para cima aqui, vocês veem que as células inicialmente eram procariontes, as células ancestrais, as primeiras. E aí essas células foram evoluindo ao passo que elas foram incorporando as organelas do meio, as mitocôndrias e depois os cloroplastos, evoluindo para as espécies que existem hoje no planeta, que são os animais, especialmente animais invertebrados e vegetais, tá? Características gerais. A maioria dos seres do reino protista são unicelulares e microscópicos, portanto, formados por uma única célula. Mas ainda assim já existem seres do reino protista que são pluricelulares ou que vivem em colônia, agrupados. Eles são eucariontes, ou seja, possuem suas células núcleo organizado, protegendo ali o material genético, podem ser de vida livre ou viver em simbiose. O que quer dizer isso? Em relação harmônica com outros seres vivos. Mas tem seres do reino protista que já parasitam outros organismos, causando prejuízo à sua saúde. Então, nós vamos conhecer esses 3 tipos aí de seres vivos dentro do reino protista. Quanto ao habitat, são em geral de vida aquática ou ambiente terrestre e úmido, mas também no caso dos parasitas e daqueles que vivem em simbiose, alguns moram, vivem no interior de outros organismos. Características gerais. Quanto à nutrição, existem seres dentro desse reino que são heterótrofos, ou seja, que buscam alimento no meio, mas existem também seres autótrofos, ou seja, que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E ainda existem os mixotróficos, ou seja, aqueles que são capazes de realizar os 2 tipos de nutrição, conforme a necessidade. Quanto à reprodução, existem seres protistas assexuados, que se reproduzem por bipartição, ou por esporos, ou por divisão múltipla, ou por fragmentação. São tipos de divisão celular assexuada que existem na natureza. E existem os que são sexuados, que se reproduzem por conjugação, e também tem casos de alternância de geração, ou seja, que alternam entre parte da vida reprodutiva assexuada e parte da vida reprodutiva sexuada. Algumas semelhanças com plantas e animais faz com que os estudiosos acreditem que os seres do reino protista fazem parte da evolução e origem de plantas e animais.
no decorrer da história. Quanto à locomoção, existem seres renoprotistas que são carregados pelo meio onde vive, certo? Mas existem também aqueles que possuem instrumentos de locomoção, como cílios e flagelos. Quanto à respiração, em geral, eles respiram por difusão. O que quer dizer isso? Eles não têm um pulmão feito nós, claro, certo? Eles não têm vias aéreas respiratórias. O que eles têm é uma película, a pele, né? A película que delimita o organismo deles, não é pele, obviamente. É uma película e através dessa película eles realizam trocas gasosas por toda a superfície do corpo. Troca de gases respiratórios com o meio. A excreção também é por difusão, certo? Onde eles eliminam seus excretas. Agora, dentro de alguns seres do reino protista, existem vacúolos, chamados vacúolos contráteis, que são osmorreguladores. O que quer dizer isso? Que regulam ou que controlam a concentração de substâncias dentro do corpo desses seres vivos, que quando estão em excesso são eliminados para manter o organismo em equilíbrio. Isso não se refere só a excretas, refere-se à água também, por exemplo. O excesso de água é eliminado. Essa daqui é uma estrutura geral de uma célula do reino protista. Essa célula aí é a célula de uma espécie do reino protista chamada euglena. Ela é flagelada porque ela possui esse instrumento de locomoção, esse filamento aí enorme que é o flagelo, tá? Não são todos os seres do reino protista que são flagelados, mas é o caso aí, é o exemplo que a gente está colocando aí, tá? Repare que ela é unicelular, mostrando claramente aí o núcleo, esse núcleo aí em roxo, dentro da célula. Ela é toda esverdeada assim mesmo, porque, no caso, ela realiza fotossíntese, ela é capaz de produzir seu próprio alimento, a energia para a sua sobrevivência. Então, ela possui cloroplastos, que são organelas que participam direta e ativamente da fotossíntese, tá? E outras organelas, a mitocôndria, que participa da respiração, o estigma, de onde partem esses flagelos aí, tá? O complexo de Golgi, que são bolsas secretoras, né, de substâncias dentro da célula da euglena. E olha a película aí, que essa linha que delimita o corpo, essa linha imaginária que delimita o corpo da euglena, certo? Separando tudo que é meio interno de meio externo. Aí elas apresentam um esqueleto intracelular composto por sílica. O que quer dizer isso? São películas feitas de sílica que sustentam o corpo da euglena, nesse formato que vocês estão vendo aí. A membrana, no caso a película, que pode ser simples ou reforçada, seja com capas externas proteicas ou carapaças minerais para sustentar o corpo da euglena. O citoplasma, que é toda essa região interna, onde estão mergulhadas as organelas, os núcleos, os vacúolos, cloroplastos, mitocôndrias, vocês estão vendo aí, é dividida em duas zonas. Uma mais interna, essa que é toda a região mais próxima ao núcleo da euglena, chamada no caso, perdão. A mais externa é a região mais afastada do núcleo, mais próxima à película, que é chamada de ectoplasma, rica em hialina, certo? Rica em hialina, que é uma proteína, tá? E outra mais interna, que é mais próxima ao núcleo, essa região mais próxima ao núcleo chamada de endoplasma. Endo significa mais para dentro. E essa região é mais granular. Possivelmente ela é mais rica em proteína, porque dentro do núcleo está o material genético,
que comanda a síntese de proteínas no interior da célula. Então, você já imagina por que essa região é mais granular. Já a região mais afastada do núcleo, ou seja, mais próximo da película, é o ectoplasma. Ecto significa mais para fora. Então, mais distante do núcleo, que é rica em hialina. A hialina, ela contribui muito para a contração do corpo da euglena, certo? Durante o movimento flagelar. O que são protozoários? O protozoário é a principal classe que representa os seres do reino protista. São os principais representantes do reino protista. Aí você tem aí 4 grupos conhecidos: os sarcodinos, os ciliados, os mastigósforos e os esporozoários. Qual é a diferença entre eles? Nós vamos fazer um breve estudo da diferença entre eles, tá bom? Sarcodinos, ciliados, mastigóforos e esporozoários. Os sarcodinos, eles são representados pelas amebas, tá? Esse aí é um corpo de uma ameba. É uma célula, é unicelular, como vocês já sabem. Tem o núcleo aí, ó, em laranja, e tem o vacúolo contráctil, que é osmorregulador, controla a quantidade de água no corpo da ameba. Aí, normalmente, por ser uma célula, de fora para dentro, vocês estão vendo aí a membrana, que é essa linha, essa película que delimita o corpo da ameba. Você tem toda a região interna, que é o citoplasma, e você tem o núcleo. Ainda tem aí os vacúolos digestivos, que são responsáveis pela transformação do alimento após ser absorvido pelo corpo da ameba. Falando em alimento, a ameba ela é heterótrofa, então ela tem que capturar o seu alimento no meio onde ela vive. Aí o que é que ela faz para capturar? Ela emite prolongamentos do citoplasma, chamado de pseudópodes. Pseudo significa falso. Podes significa pés. Então, pseudópodes são falsos pés que elas emitem, elas se jogam para frente para poder capturar o alimento. São representados pelas amebas, como a Pro já disse, se locomovem por meio dos pseudópodes, os falsos pés, podendo ser parasitas ou não, como amebas que habitam o intestino humano sem causar danos e outras que causam. O que a Pro quis dizer com isso? Que existem amebas que são parasitas, que causam infecções intestinais em humanos. Mas existem amebas que só vêm a causar danos se elas sofrerem hiperreprodução, certo? Se reproduzirem em excesso no organismo humano. Senão isso, elas não causam dano nenhum, certo? Nós estamos vendo aqui o ciliado representado pelos paramécios. Vocês estão vendo aí ao redor, na parte de fora, ao redor da película que delimita o corpo do paramécio, pelinhos, tá? Esses pelinhos curtos são ciliados. Por eles serem curtos, eles existem em maior número do que no caso dos flagelados, por exemplo. Precisa para poder auxiliar na locomoção desses organismos, tá? Os paramécios, eles costumam ter 2 núcleos. Esse em azul que vocês estão vendo aí, o macronúcleo, que é o núcleo maior, e um micronúcleo, que é esse núcleo menor aí em roxo. Por quê? Porque os paramécios, eles são capazes de realizar os 2 tipos de reprodução, a sexuada e a assexuada. Então, a existência de 2 núcleos é importante por conta disso. Eles são organismos de estrutura simples, então eles precisam desse auxílio de um macro e de um micronúcleo. E existe também aí, vocês estão vendo o vacúolo contráctil, né, que é osmorregulador, e o vacúolo digestivo, né? Esse poro anal, que já é, no caso, eles chegam, nesse caso, a serem mais evoluídos do que as euglenas, porque eles têm um meio de eliminar suas excreções. Tem o suco oral, que participa da digestão, da captura e digestão do alimento, certo? Já que eles são heterótrofos, né? Ao contrário da euglena, eles são heterótrofos. Os lisossomos, que participam também da digestão do alimento,
certo? E o tricocisto, que que reforça mais ainda a película proteica que reveste o corpo do paramécio. Então, eles se locomovem por meio de cílios, por isso são classificados como ciliados, que se distribui ao longo da membrana da célula desses seres vivos. O mais conhecido, como vocês estão vendo, é o paramécio, que é um organismo de vida livre. O paramécio, ele vive em meio aquático, certo? E por fim nós temos aí o mastigósforo. Esse nome mastigósforo não é por acaso. A euglena representa esse grupo aí, tá? Como vocês já viram lá atrás, ela possui esse flagelo aí enorme. Ela possui cloroplasto, porque ela é capaz de realizar fotossíntese. O núcleo aí, como vocês estão vendo, vacúolos contráteis, como osmorregulador, fotorreceptor no corpo flagelar, certo? Fazendo com que elas se defendam, né? Contra a elevada incidência da luz, e serve também como guia para a locomoção delas. O estigma, que é a mancha ocular, está exatamente nessa região aí, de onde parte os flagelos, certo? Muito interessante. Então, os mastigósforos, eles se locomovem por meio de flagelo, podendo ser parasitas ou não. Um exemplo é o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, aqui nessa foto vocês estão vendo a euglena, mas ela não é o único representante dos mastigósforos, tá? Existe no caso aí o Trypanosoma cruzi, por exemplo, que é um tipo de mastigósforo, protozoário mastigósforo, que é causador da doença de Chagas. Os esporozoários são aqui representados pelo plasmódio. O plasmódio, ele é causador da doença da malária, tá, pessoal? Repare que ele não possui instrumento de locomoção, nem cílios, nem flagelos, fazendo com que eles sejam carregados pelo meio onde eles vivem. Então, esse plasmódio, ele é parasita, ele é causador de doença. Então, ele é encontrado como? Dentro do organismo de outros seres vivos. Então, no organismo do ser humano infectado, ele se encontra no sangue. Ou no sangue, e mais especificamente se reproduzindo no interior das células do hospedeiro, certo? Mas ele é uma célula, né? Ele é unicelular. Vocês estão vendo aí a mitocôndria, de baixo para cima, dentro do corpo dele. A mitocôndria, que é responsável pela respiração, pela produção de energia. O núcleo. Você tem o complexo de Golgi, são essas bolsas secretoras, e esses grânulos, as rópteras, ao redor dos micronemas, que são... vocês têm as rópteras e os micronemas, e o anel polar no pico aí do corpo do plasmódio. Esse anel polar, né, essa região aí das rópteras e micronemas são importantes para a infecção causada por esse micro-organismo. É por onde eles penetram no corpo do hospedeiro, na célula do hospedeiro. Alô. Esse plasmódio é o agente transmissor da malária, tá bom? Como a Pro disse, eles não possuem instrumento de locomoção. As protozooses são doenças causadas por protozoários. Aí você tem exemplos: malária, amebíase, giardíase, tricomoníase, toxoplasmose e doenças de Chagas. A Pro vai mostrar um vídeo assim que terminar essa aula falando sobre o assunto. Tá bom? Essas doenças causadas, e uma revisão, né? Vamos falar agora do segundo grupo do reino protista, que são as algas. Nós temos aqui as algas verdes, nós temos as algas pardas, nós temos as algas vermelhas, e temos as algas douradas, e temos as pirrofíceas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. São todas autótrofas. Todas elas possuem cloroplasto dentro de suas células.
produtoras do pigmento clorofila. Logo, elas realizam fotossíntese. São divididas em 5 grupos de acordo com o pigmento mais abundante no organismo. Inicialmente, foram classificadas no reino vegetal por causa das suas características bastante semelhantes, porém, elas acabaram por ser agrupadas dentro do reino protista, por serem um organismo muito simples. Olha aí as algas verdes, também chamadas de clorofícias. São caracterizadas pela presença de clorofila A e B, carotenoides e parede celular, rica no carboidrato chamado celulose, que é uma reserva de amido. Podem ser unicelulares ou pluricelulares ou ainda viverem em colônias. E essas espécies são comestíveis, certo? Interessante, né? Algas vermelhas ou rodofícias são ricas em clorofila A e ficobilina. São pigmentos do corpo desses tipos de algas. São filamentosas e fixadas ao substrato onde vivem. Também existem espécies comestíveis, embora não sejam tão famosas como as algas verdes, tá? Algumas têm nas suas paredes celulares uma substância chamada agar, que é utilizado pela indústria para a produção de gelatina, porque ela é gelatinosa mesmo. Usadas para a produção de balas e doces, como também em técnicas laboratoriais para a produção de meio de cultura. As algas pardas ou feofícias são ricas em clorofilas A e C, em carotenoides e fucoxantina. Existem espécies também desse grupo que são comestíveis. Sua parede celular, que é aquela parede que reveste a membrana da célula, tem um carboidrato chamado algina, que é empregado na fabricação de cosméticos, de sorvetes e massas de modelagem utilizadas na odontologia. Olha ela aí. Algas douradas ou crisofícias são importantes componentes dos plânctons, aqueles micro-organismos que ficam na superfície externa da água, certo? Um exemplo desse grupo de algas são as espécies chamadas diatomáceas, que é uma alga que contém um produto chamado diatomito, formado por sílica e empregado como componente de filtros, para a construção de filtros. Quando pulverizado, ele pode ser adicionado como abrasivo a polidores de metal e para a produção de cremes dentais. Olha ela aí, algas douradas. E as pirrofícias, olha aí a pirrofícia. A pirrofícia ela é microscópica, tanto que ela faz parte do fitoplâncton, certo? Das plantas microscópicas que ficam ali na superfície da água, certo? Incluem as espécies chamadas dinoflagelados, que possuem flagelos na superfície do seu corpo para a locomoção. São responsáveis por um fenômeno chamado maré vermelha. Agora, o último grupo de seres do reino protista, que são os mixomicetos. Eles possuem esse nome porque, inicialmente, eles foram confundidos com fungos. Isso mesmo. Quando a gente estiver estudando fungos, vocês vão ver que muitos fungos têm o nome, a terminação, micetos. Aí dá a impressão que eles são fungos, mas eles não são fungos. Esse nome foi adotado, mixomicetos, porque inicialmente eles eram confundidos com fungos, mas hoje sabe-se que eles não são fungos. E por eles não serem fungos, não se enquadrarem em nenhum outro grupo, devido à simplicidade do seu organismo, eles foram inclusos aqui, como o terceiro grupo do reino protista, certo? Possuem características que são misturadas, ou seja, também semelhantes com as bactérias. Porém, eles não realizam decomposição de matéria orgânica, eles são predadores. Ou seja, eles retiram o alimento do meio mesmo. Não são parasitas, ou seja, não habitam dentro de outros organismos, não produzem toxinas, não são prejudiciais para plantas ou animais. Contudo,
quando surgem na água, são indicadores de que algo está errado, algum desequilíbrio ecológico, certo? Algum excesso de poluição nesse meio aquático, pois só vivem em locais onde há excesso de matéria orgânica, certo? Ao mesmo tempo que eles se alimentam, eles se nutrem da matéria orgânica da poluição, eles acabam reciclando o meio ambiente, ajudando nesse processo de reciclagem do meio ambiente, diminuindo tudo que é prejudicial à água. É isso aí que a Pro tinha para passar hoje para vocês, pessoal. A Pro vai colocar um vídeo aqui embaixo falando um resumo sobre o reino protista. E a Pro vai colocar também falando sobre doenças causadas por protozoários, porque a Pro considera muito importante, tá? E a Pro vai passar um relatório desse vídeo sobre doenças causadas por protozoários, tá? Reparem que a Pro ainda não colocou exercício nenhum sobre os micro-organismos, nem vírus, nem bactéria, nem protista agora, porque depois que a Pro der o último grupo de micro-organismos, que são os fungos, aí a Pro vai passar um exercício. Contudo, vai ficar passando o exercício e a gente vai corrigir para a Pro poder tirar dúvidas. Tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de todos, um abraço e até a próxima.